Bem-vindos ao canal do Trouxa. Como você agir de maneira ética dentro dessa situação que a gente está tendo do coronavírus, né? Primeiro, hoje eu vou introduzir para vocês o conceito de externalidade negativa. Então, vocês sabem, eu já defini aqui em vários vídeos que você ser trouxa é quando você age no automático sem passar o filtro da razão naquela atitude que você decidiu fazer. Então, normalmente vão ser ações que vão ser baseadas em instinto, na nossa escravidão biológica ou simplesmente uma resposta emocional, né? Aquela coisa que você não passou o filtro da razão e simplesmente reagiu a uma externalidade. Então, o que é uma externalidade negativa? Primeiro, externalidade vem de fora, né? Negativa, porque é algo que você deixou de fazer e não algo que você fez. Então, por exemplo, dentro dessa crise aí do coronavírus, hoje eu não vou falar das teorias de conspiração, né? Então, assim, eu gravei já a segunda parte do vídeo de técnicas de manipulação de massa, mas eu adiei o lançamento desse vídeo porque dentro dessas discussões que eu tô vendo sobre o corona, tem muita gente que tá falando, é só uma ferramenta para dizimar a população ou para causar um medo. Então, eu achei que seria uma má ideia eu soltar isso agora, porque as pessoas iam achar que eu estou falando ou não levando a sério essa situação. Então, dentro de um aspecto ético, filosófico, você vai ter que entender o seguinte, o dono de algo é sempre aquele que deve decidir o que fazer com sua propriedade privada. E propriedade privada começa com seu próprio corpo. Então, indivíduos que estejam vivendo num arranjo social ético, ou seja, um arranjo social ético é aquele que conflitos são resolvidos através de seguir uma regra que, caso ela seja seguida, ela elimine a possibilidade de haver iniciação de violência. Então, o que é um conflito? Quando mais de um indivíduo quer usar o mesmo recurso escasso ao mesmo tempo, tá? E por que a ética entra nessa discussão e ela é tão importante? Porque se você resolve conflitos com a iniciação de violência, você simplesmente está agindo no estado natural, que é o mais forte dominando o mais fraco, onde qualquer conflito é resolvido na base da porrada, da agressão. O que tudo isso tem a ver com o tema desse vídeo? Você tem que entender o seguinte: existe uma possibilidade que o coronavírus seja uma mentira, uma conspiração? Óbvio que existe, da mesma maneira que existe uma possibilidade que tudo que você está vendo nessa realidade aqui é uma mentira, é uma ilusão. Inclusive existe a hipótese científica da simulação, né? Pesquisa aí, hipótese científica da simulação, é mais ou menos a teoria do Matrix, né? A única certeza que você pode ter, a única certeza é que você é algo que existe e está ciente disso. Porém, né, assumindo que talvez essa realidade não seja uma simulação, tudo indica que o coronavírus é realmente algo muito sério, uma pandemia. Então, você não tem o direito, dentro de uma ética válida, de colocar a vida de terceiros em risco. Você deve deter o monopólio, né, dentro de um arranjo social ético. Você deve deter o monopólio das decisões sobre a própria vida. Então você basicamente tem o direito de ser negligente com sua própria vida, com seu próprio corpo, porque é uma propriedade sua, é uma característica intrínseca, ou seja, que ela é essencial ao indivíduo. Porém, se você colocar a vida de outras pessoas em risco através do seu comportamento, aí você está agindo de maneira a iniciar uma violência contra um ser não violento, contra um indivíduo não violento. Por quê? Eu não estou iniciando violência efetivamente. O fato de você colocar a propriedade privada desse indivíduo, ou seja, o corpo dele, a existência dele em risco, transforma você num agressor. Então, basicamente, funciona assim, Pensa aí. Existe uma suspeita que talvez você esteja infectado com o coronavírus. Numa sociedade ética, você não tem o direito de sair em público, de estar próximo de outras pessoas.
Porque você virou basicamente uma arma biológica ambulante. Então você tem o direito de ser negligente com o seu próprio corpo, com a sua própria existência. Mas o fato de você não se cuidar coloca a existência de outras pessoas em risco. Portanto, numa sociedade ética, o cara que foi negligente e saiu tossindo em cima de todo mundo, nada impediria uma outra pessoa de neutralizar ela, dar um tiro de tranquilizante ali, isolar o cara, entendeu? Então, como você não é trouxa dentro dessa situação? Primeiro, você não age de maneira antiética. Você detém o monopólio das decisões sobre a sua própria vida, né? Uma característica sua. Uma vez que a gente vive numa sociedade antiética hoje, né? Porque o Estado tem o monopólio das decisões sobre as nossas vidas, então eu sei que o mundo não é ético, mas se você quer agir de maneira ética, a primeira coisa que você vai ter que fazer é não iniciar agressão contra indivíduos não agressores. Agressão é a iniciação de violência. O fato de você ter um vírus que pode colocar a saúde de outras pessoas e de pessoas próximas a elas em risco, transforma você num agressor. Simplesmente por o fato de você sair da sua casa, de isolamento, tá aumentando a chance de alguém ficar doente e de alguém morrer. Então você não tem o direito de ser negligente, né? Caso você tenha um risco, né, de você estar infectado. Então, qual que é a atitude ética? Né? Não porque você é bonzinho, porque você se preocupa com o próximo, isso entra na moral, dar valor à vida humana, querer salvar o planeta, tudo isso entra na moral. Não estou falando de nada moral, simplesmente estou falando de um conceito objetivo. A função da ética é que conflitos sejam resolvidos de maneira que não haja iniciação de violência contra indivíduos não violentos. Se você tem uma suspeita de estar infectado, pensa no apocalipse zumbi ali, o cara foi mordido por um zumbi, ele não tem mais o direito de ficar em público, perto de outras pessoas. Inclusive, dentro de uma situação hipotética de apocalipse zumbi, o cara foi mordido, se ele se recusa a ficar em isolamento, outra pessoa tem o direito de chegar e dar um tirão na cabeça dele ali. Por quê? Porque ele vai virar um zumbi uma hora, pode potencializar a existência de iniciação de violência. O mesmo vale para qualquer infecção, qualquer coisa que o fato de você estar em público aumenta o risco. Então, a ideia de externalidade negativa é quando a sua omissão de fazer algo, ou seja, você não fazer algo, coloca a vida e a integridade física de outras pessoas em risco. Então você não tem o direito de colocar a vida de outras pessoas em risco, apenas a sua. Então, se você quer agir de maneira ética, você não quer ser trouxa, então você tá com uma tossinha, tá com coriza, tá com qualquer sintoma aí que possa ser, existe essa chance, por mais que seja bem pequena, então você fica em isolamento, você evita de beijar, abraçar as pessoas aí. As pessoas que vivem com você, se elas quiserem assumir o risco, então você mora num lugar com mais pessoas aí e elas não estão preocupadas em preservar a própria saúde, maravilha, direito delas. Porém, as relações entre os indivíduos devem ser voluntárias. Você não tem o direito de colocar a vida de terceiros em risco. Então, não seja trouxa, tá? Por mais que existam várias teorias aí, várias pessoas fazendo teoria da conspiração e discutindo, existe uma chance que você sair em público vai colocar a vida de outros em risco. Não saia. Você está sendo trouxa se você fizer isso. Então, quem decide, ou quem deveria, eticamente falando, decidir o que você faz da própria vida, é você. Portanto, você não tem o direito, isso vale para todos, você não tem o direito de escolher em que momento a vida de uma outra pessoa vai estar em risco ou não. Tá bom? Se você virou uma arma biológica aí, fique em casa, vai estudar, né? O que você vai fazer na sua casa? Faz exercício físico, use o YouTube ao seu favor, tem um monte de coisa para você fazer. Tá? Assiste as playlists desse canal aqui que você me ajuda. Se você não está gostando do conteúdo, dá dislike, me xinga aí nos comentários, interage comigo, né? Se você se importar o suficiente, é um jeito de você ajudar a melhorar esse conteúdo, né? Aproveita para você estudar, para você ler, para você colocar suas leituras, seus estudos em dias, né? Aproveita para você transformar a solidão em solitude, você refletir quais aspectos aí você pode melhorar. Então, você ficar em isolamento pode ser uma ferramenta para você potencializar a sua existência, tá bom? Já clica aqui, se inscreve no canal, já dá um like aqui,
mostra esse vídeo para outras pessoas. Eu vou fazer uma série de vídeos sobre esse assunto do corona. Esse é o primeiro, que é focado em externalidade negativa, é uma coisa um pouquinho mais ética. Vídeo 2 eu acho que eu vou falar sobre a parte de moral e ética, porque tem muita gente reclamando do preço do álcool em gel, que está caro, do preço das máscaras, e está rolando uma confusão gigantesca aí, como se existisse a obrigação de você ser solidário com o próximo, no sentido de querer ajudar o próximo. O que existe é, dentro da ética, a única obrigação que você tem é de não iniciar agressão contra inocentes. Inocentes são indivíduos não agressores. Isso vale para externalidades positivas, negativas, ou seja, ações que você realmente vai lá fazer uma ação, e no caso de omissão, que é o que a gente falou hoje, tá bom? Beijo do trouxa.